Bom, senhoras e senhores, temos aqui alguns casos de fatoração por agrupamento. Essa é uma outra técnica utilizada. A primeira técnica que estudamos geralmente é colocar fator comum em evidência. Aqui nós também usamos essa técnica, porém nós vamos trabalhar por grupos. Por isso dizemos que é fatoração por agrupamento. Tranquilo? Vejam só. A primeira situação aqui é, vejam que não existe um fator comum em todos os termos. Um fator é um valor, ou uma letra, ou um símbolo, que está multiplicando o outro. E ele é comum se ele estiver em todos os termos. Observe que eu não tenho nenhum termo, nenhum valor que está presente em todos os termos. Logo, eu não posso usar a fatoração por fator comum, pondo em evidência. Então, o que é que eu faço aqui? Eu trabalho por grupo. Observe que eu vou circular aqui esse grupo. Observe que eu vou circular esse grupo. E eu também irei circular este grupo. Tranquilo? Dois grupos diferentes. Agora, observem que, nesse caso, eu tenho um fator comum, que é 6. Coloquei-o em evidência. Nesse caso, eu tenho um fator comum, que é A. Coloquei-o em evidência. De modo que, agora eu tenho esse fator comum em evidência aqui e este fator comum também em evidência aqui. Agora, observem que, além disso, eu agora tenho dois termos aqui que também são fatores comuns. Então, veja que eu estou trabalhando por grupo. Quem é o fator comum aqui? Ora, o fator comum aqui é x mais y. Aqui o fator comum era 6. Aqui o fator comum era A. Agora, na expressão toda, o fator comum é x mais y. Está aqui e também aqui. Coloquei-o aqui e repeti. A mais 6 mais A. 6 mais A. E claro que eu vou indicar esse valor multiplicado por 6 mais A. Pronto. Fiz a fatoração por agrupamento. Semelhantemente, observe aqui, vou circular de novo. Não existe um único valor ou algum símbolo que esteja em todos os termos simultaneamente. Não tem, nesse caso não tem. Logo, eu vou agrupar, vou trabalhar com grupos, certo? Agora eu observo que nesse grupo de dois termos, eu tenho um valor que é comum em todos os termos, que nesse caso é a letra A. A letra A está comum em todos os termos. Coloquei-o em evidência. Nesse caso, o meu fator comum é 7. Nesse outro grupo, meu fator comum é o 7. Coloquei-o em evidência. Quem sobrou aqui? X mais Y. Quem sobrou aqui? X mais Y. Agora, observe que, quando eu observo toda a expressão, eu tenho aqui que x mais y e x mais y é fator comum aqui e lá. De modo que eu separei novamente, certo? Agora eu tenho A mais 7, tranquilo? Multiplicado por apenas um desses. Por quê? Eu estou colocando ele em evidência, agora ele é o fator comum. Tá certo? Ele quem? Não é ele x, não é ele y. E sim, a soma deles dois. Tranquilo? Então, puxa, meu lápis ele corta de repente. Então, é isso que eu tenho. A mais 7 vezes x mais y. Semelhantemente, olha que aqui não é diferente. Quem é o meu fator comum aqui? O meu fator comum aqui é... não tem um fator comum em todos os casos. Olha a mistura, tem A aqui, tem A lá, tem N aqui, e aquela bagunça. Então, eu vou separar por grupo. Olha o meu grupo. Eu vou trabalhar com este grupo, vou trabalhar com este grupo separado. E depois eu vou trabalhar com este outro grupo separado. Quem é o meu fator comum aqui? O meu fator comum aqui é quem está nos dois lados, nos dois membros, que no caso é o 2. Coloquei-o em evidência. Sobrou A, sobrou N. Quem é o meu fator comum aqui? O x. Coloquei-o em evidência. Sobrou A, sobrou N. Agora observe que, olhando toda a expressão, tem um fator comum, que é A mais N. Está lá e também aqui. Eu faço 2 mais x e repito um desses apenas uma vez. Ou seja,
trabalhei com dois grupos diferentes, fatorei, fazendo uso da técnica de fatoração por agrupamento. Repito, por agrupamento, porque eu estou trabalhando com dois grupos separados. Depois eu junto ele. Bom, temos mais outros casos aqui envolvendo também fatoração por agrupamento. Eu sempre vou enfatizar a seguinte situação. O nome fatoração por agrupamento tem toda uma relação com grupos. Que grupos? Estes dois grupos em questão. Vejam só, quais são os grupos? Observe que eu não tenho nenhum fator comum em todos os termos, então eu observo o primeiro grupo e depois eu observo o segundo grupo, certo? Agora eu tenho um fator comum aqui, quem é o x? O x está aqui e lá, coloquei-o em evidência sobre o A e sobre o 5B. Quem é o meu fator comum aqui nesse segundo grupo? O y. Coloquei-o em evidência sobre o A mais 5B. Porque se eu multiplicar y vezes A, eu volto. Y vezes 5B, eu volto para cá. Deixe-me apagar isso para não ter confusão. Tá legal? Enfim, separei os grupos. Agora eu vou para a segunda etapa. Coloquei em evidência. Repete x mais y, normal, sem estresse. E repete A mais 5B apenas uma única vez, que agora eu vou colocar esse termo em evidência. Agora ele que é fator comum. Nesse outro caso, vejam que a expressão original, ela vem assim, ó, a expressão original. Tá legal? Por que foi que eu coloquei um ali, gente? Eu coloquei um ali porque eu achei bonito. Estou brincando. Na verdade, veja que o meu fator comum nesse primeiro grupo é o 3. Só que, ao colocar esse 3 em evidência, tem que ficar alguém aqui. Não pode ser 0. E também não pode ser outro valor, porque não é outro valor. Então, eu deixo o 1 lá. Por isso que eu escrevi o 1 aqui para você enxergar. Do mesmo modo, o meu B aqui, ó, o meu B aqui no segundo grupo, o meu B é o fator comum. Veja que ele está aqui e está lá. Só que, ao colocar em evidência, eu não posso deixar 0 aqui. Então, eu coloco 1 multiplicando para que eu deixe alguém lá. E, de fato, o 1 está aqui, porque ele é invisível, né? Tem o poder da invisibilidade. Então, meu fator comum é 3. Coloquei-o em evidência. De boa. Meu fator comum é B. Coloquei-o em evidência. Quem sobrou? A ao quadrado e 1. Deixei dentro do parêntese. Coloquei o B em evidência. Quem sobrou? A ao quadrado mais 1. Coloquei-o dentro do parêntese. Agora, observe que nesse segundo grupo, o fator comum, nessa segunda expressão, que agora é a expressão toda, o fator comum é A ao quadrado mais 1. A ao quadrado mais 1. Então, eu faço 3 mais B multiplicado por A mais 1. Veja que A mais 1 é o meu fator comum, só coloquei ele uma vez. Assim como o 3 estava aqui, eu só coloquei uma vez. Assim como o B estava aqui, eu só coloquei uma vez. Porque ele era fator comum. Ficou clara a ideia? Temos uma outra situação aqui, e esta situação requer de nós não um conhecimento absurdo, de modo algum. Eu preciso lembrar de uma coisa. Vou reescrever isso aqui da seguinte forma. Só abrir um parênteses aqui, na verdade um espaço aqui, só para mostrar um detalhe para vocês. Ó. Quem é x ao cubo? X ao cubo é x ao quadrado vezes x. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho x ao quadrado aqui. Então, reescrevendo isso dessa forma, eu observo que o meu fator comum aqui é x ao quadrado vezes x, o resultado do produto. Então, meu fator comum é x ao quadrado. Coloquei em evidência. Quem sobrou? Sobrou esse outro x. Ó. E aqui sobrou quem? Assim como, nesse caso, ao colocar b em evidência, eu deixei um aqui. Do mesmo modo, ao colocar x ao quadrado em evidência, eu coloquei um aqui. Não pode ficar 0 ali. Então, por quê? X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Só isso. No outro caso aqui, eu já imaginei 1 multiplicando e também imaginei 1 multiplicando. De modo que o meu termo comum aqui é 1
Meu fator comum é 1. Olha que coisa louca. Coloco esse 1 em evidência, aqui sobrou x mais 1. Agora observe que x ao quadrado mais 1, coloquei aqui dentro do parênteses. Estou multiplicando por este valor, que é comum aqui e lá. Pronto. Esta é a fatoração dessa bagaça. Ok? Bom, neste outro caso, observe que eu tenho x ao cubo mais 2x ao quadrado. Claro que eu não, nesse caso, mais uma vez, não existe nenhuma letra, nenhum número que seja comum em todos os casos, exceto um, mas nós não vamos contar com ele. Vê só, x ao cubo eu já disse que posso reescrever dessa maneira, certo? X ao cubo é a mesma coisa que x ao quadrado vezes x. Então, eu vou ter nessa bagaça, eu terei x ao quadrado vezes x e tenho aqui x ao quadrado. Então, para o primeiro grupo, o meu fator comum é x ao quadrado. Coloquei-o em evidência. Sobrou x e sobrou 2. Do mesmo modo, quem é o meu fator comum aqui? Ó, y. No segundo grupo, meu fator comum é y. Então, coloquei-o em evidência, de modo que x ao quadrado mais y está aqui, vezes este x mais 2, que é o fator comum na ocasião. Pronto, só isso e nada mais que isso. Não é simples? Vamos para um outro exemplo. Fatoração também por agrupamento. Repara o primeiro grupo. Claro, às vezes tem situações que esses grupos vêm separados, você tem que organizar e tal, mas nesse caso não. Já vem organizadozinho. Repara o primeiro grupo, quem é o fator comum? O fator comum, gente, é aquele valor ou aquela letra que está em todos os termos, ou que está naqueles termos que eu estou analisando. Veja que eu esqueci o segundo grupo, olhei só para o primeiro grupo. O fator comum é 3, coloquei-o em evidência, sobrou A menos B. De boa. Meu fator comum esquece o primeiro grupo, foca no segundo grupo agora. O segundo grupo é esse aqui, ó. Quem é o fator comum? Quem está aqui e lá. Nesse caso, x. Coloquei em evidência. Ao colocar esse termo em evidência, também ficou feio aqui esse b. Sobrou A menos B. E aqui também sobrou A menos B. Em toda a expressão. Agora, nessa expressão aqui, quem é o fator comum? A menos B. Então, eu faço 3 mais x, tranquilo, multiplicado por A menos B, porque o A menos B é o fator comum nessa ocasião. E para encerrarmos um último caso de fatoração por agrupamento, eu observo aqui, ó, meu fator comum. Assim como eu utilizei aqui, ó, deixa eu me apagar aqui, certo? Eu utilizei aqui, jovens estudantes, m ao quadrado. E vocês sabem que m ao quadrado é a mesma coisa que m vezes m, certo? Deixa eu abrir esse parênteses aqui só para não bagunçar muito. Ou seja, o meu fator comum aqui, ó, no primeiro grupo, fatoração por agrupamento. Separe os grupos. No primeiro grupo, o meu m aqui é o fator comum. Então, coloquei-o em evidência. M vezes m, coloquei um dentro do parênteses, o outro fora. Aquele m também ficou aqui fora, certo? Então, o que eu faço, gente? Vou para o segundo grupo. No segundo grupo, quem é o fator comum? Ora, o fator comum lá é B, ó. É B que está nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, qual é o procedimento? Como devo fazer? Da seguinte forma, simples assim, ó. Coloco B em evidência, ou seja, já separei no primeiro grupo quem era fator comum. No segundo grupo, eu já também fiz a separação de quem era o fator comum e coloquei-o em evidência. E agora eu só preciso repetir M mais B, repetir normalmente, e M mais X, repetir apenas uma vez. Só isso e nada mais que isso. Essas situações envolvem fatoração por agrupamento. E como eu mencionei,
É fatoração por agrupamento porque nós não temos um fator comum em todos os termos. Então, trabalhamos com os grupos. Tá legal?